está aberto. A minha mente está alerta. Diga, e eu nunca mais serei o mesmo. Porque esta palavra, na unção do Espírito, transformará a minha vida para sempre. Em nome de Jesus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, graças a Deus. Amém. Vou pedir aí os pais, os responsáveis, que acalentem aí seus pequenos. Eu sei que não é fácil, mas hoje é necessário. Hoje se faz necessário. Amados, nós estamos vivendo não a modernidade, mas a pós-modernidade. Nós já avançamos e no século 21 nós temos visto aí descobrimentos e tecnologias e comportamentos humanos que muito nos estranham. E se tem uma faixa etária que é influenciada por esse modernismo, são os jovens, os adolescentes e também as crianças, ou seja, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Eles são diretamente influenciados, porque ainda estão num processo de formação, podemos dizer assim. E o conflito para essas faixas etárias é muito grande. Ser cristão e ser jovem e ser adolescente hoje é mais difícil. E eu vejo algumas pessoas ministrando para jovens e falando sobre Daniel. Daniel foi um jovem assim, muitíssimo abençoado. Quem sou eu para discordar disso? Só que Daniel viveu em outro tempo. Daniel viveu em outro momento. Daniel tinha outras dificuldades. E não sei, me parece um pouco injusto comparar Daniel, inserido no tempo que ele vivia, com os jovens de hoje. Porque hoje, preste atenção numa coisa. Hoje, se um jovem decidir pela prostituição, ele não precisa nem sair de casa. Ele acessa na internet um canal de prostituição. Você entende a facilidade? Ele tem o mundo nas palmas das suas mãos. A rede mundial de computadores. O jovem hoje, ele, se quiser, ele pode até fabricar uma bomba pela internet. Ele tem instruções, se quiser, para fazer um assassinato, cometer um assassinato em massa. Tem instruções de como se suicidar. Então é muito forte o apelo que se faz para os jovens hoje. E ser cristão e ser jovem não é muito fácil. E às vezes nós adultos, nós criticamos os jovens, às vezes porque eles não são tão convertidos como nós somos. E
Só que nós passamos pela juventude, e quando nós éramos jovens, que tipo de cristão nós éramos? Quantos de nós que hoje somos adultos nos desviamos quando éramos jovens? Quantas vezes pregaram o evangelho para nós na nossa mocidade e a gente não quis nada com Jesus? A gente preferiu continuar no mundo, a gente preferiu continuar no engano, na prostituição, na bebida, nos shows de rock. Então eu tenho que ter cuidado quando tecer uma crítica em relação a um jovem que não está muito bem, mas que está na igreja. Porque eu quando era jovem, eu sei a dificuldade que eu tive há 30 anos atrás para estar na igreja. Há 30 anos atrás. Não era muito fácil. Então eu quero falar hoje com os jovens, e quero falar hoje com os jovens e com todos os filhos em geral. Com todos os filhos aí. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Vou perguntar mais uma vez. Quem é filho? Levanta a mão. Tá. É com você que eu vou falar também. Então veja bem, gente. Vejam bem. Se já é difícil ser cristão, ser jovem nesse mundo pós-moderno, agora você imagina a dificuldade se, sendo cristão, sendo jovem e sendo filho, quebrar alguns princípios divinos. Porque se a gente não quebra princípios, se a gente obedece a Deus, a Bíblia vai dizer que o justo, ele não vai cair. Mas se ele cair, ele não fica prostrado, porque Deus o levanta e o põe de pé. Então eu quero falar com vocês hoje sobre princípios. Princípios divinos. Princípios que norteiam o relacionamento entre pais e filhos. Entre filhos e pais. Porque se quebrarmos esses princípios, a nossa vida, a vida dos filhos, a vida dos jovens, que já não é muito fácil, vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior. E a gente não vai poder contar com o auxílio de Deus, com a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então a juventude hoje tem muitos desafios. Aleluia. E a quebra de princípios é uma questão que vem piorar a situação. Aleluia. Um escritor especialista no assunto, médico, psiquiatra, ele diz que a juventude de hoje é uma juventude bem criada. E agora eu quero falar com os pais. Ele diz: a juventude de hoje é uma juventude bem criada, porém mal educada. Tem diferença. Uma juventude bem criada, mas mal educada. Bem criada por quê? Porque não passa fome, porque come, porque bebe, porque tem roupa para vestir, tem escola para estudar. Alguns até contam com tecnologias, com computadores, com smartphones de última geração, estudam em cursos, fazem cursos de inglês, enfim, e a criação é boa. Mas quando se trata de educação, é ruim. Os pais se preocupam em oferecer instrução, mas não estão tão preocupados em que seus filhos sejam bons cidadãos, sejam pessoas educadas. Porque hoje é uma gama de professores da rede pública
Uma gama enorme de professores estão encostados pelo INSS, não trabalham porque estão sofrendo de doenças psíquicas por causa dos alunos. Porque os alunos são mal educados, eles não atendem, eles não obedecem, eles afrontam os seus professores, eles ameaçam e agridem os seus professores. Mas eu não estou aqui culpando os filhos, eu não estou aqui culpando os jovens, eu estou aqui dizendo que os pais, os responsáveis, é que têm falhado. Oferece a instrução, mas não oferece a educação. Aleluia. Os pais, por sua vez, deixaram de ser referência educativa. Referência educativa, ou seja, a pessoa que o filho vai imitar para ser alguém educado, para ser alguém responsável. Porque se os pais, que são referências, e quando eu falo pai, eu estou falando responsável. Às vezes o responsável não é um pai, não é a mãe, é o tio, é a tia, é o avô. Hoje em dia nós estamos assim, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, se não existe uma referência dentro da família, uma boa referência, não tem a quem seguir, não tem a quem copiar. Se a mãe é uma mulher que mente, é uma mulher que compra e não paga, que fala palavrões, que tem vícios, que não respeita o seu marido, que não respeita o filho, que referência é essa? Hoje, mães reclamam dos genros que não são bons maridos para suas filhas. Reclamam. Mas às vezes essas mesmas mães, que quando criam seus filhos, homens, não fazem deles bons maridos. Às vezes ela reclama do seu esposo porque ele não é um bom marido, e porque a sua sogra não o educou, não ensinou a ser um bom esposo. Mas o seu próprio filho, ela também não o educa para ser um bom esposo, um bom marido. E a história se repete. Você está entendendo isso? Se você perceber alguém dormindo aí, você dá uma catucada aí. Às vezes, os responsáveis, eles são permissivos demais. Vejam bem, são dois extremos: ser permissivo demais e às vezes ferozes demais, bravos demais, críticos demais. São os dois extremos. O pai permissivo é aquele que, o pai e a mãe é aquele que não, nada tem problema. Não, tudo bem. Pai, eu quero ficar até de madrugada no computador. Tudo bem, meu filho. Eu vou sair, não sei a hora, eu vou chegar. Não, tá tudo bem, só toma cuidado. Os pais permissivos, está tudo certo. Olha, eu não quero comer, eu quero comer hambúrguer. Eu quero comer um x-tudo. Eu não quero feijão e arroz. Tá bom. Tá bom. Eu não quero tomar café com leite, não. Eu quero tomar Coca-Cola de manhã. Tá. Tudo bem. Você é um filho bom. Sabe, aqueles pais permissivos. Tá tudo bem. O pai feroz é aquele pai carrasco, aquela mãe carrasca, que nada está certo, está tudo errado, o filho não pode nada, ele não pode ir para lugar nenhum, e não, você é crente, você não pode nada, você não pode, não pode nada. É preciso haver um equilíbrio. Repete comigo assim: equilíbrio. Equilíbrio é fundamental na criação de filhos. Algum tempo atrás, e eu cheguei a pegar um pouquinho dessa época, a época que a gente só comia galinha aos domingos.
Você está rindo, é? Lenilda lembra disso, né, Lenilda? Eu lembro como se fosse hoje. Espera aí, gente, me ajuda aí. Vocês podem sorrir, mas sem fazer barulho. Eu lembro que aos domingos, meu pai pegava 2 filhos, os mais velhos, às vezes era eu, às vezes era... O Helenil acho que nem existia ainda. Mas às vezes era eu, outras vezes era o Leonildo, geralmente era eu e Leonildo. Tinha uma bolsa de couro grande, 2 bolsas de couro grande, meu pai pegava, vamos à feira. E nós éramos carregadores de sacola. E aí meu pai comprava 4 dúzias de laranja, 3 dúzias de banana, e a gente ia carregando as bolsas. E aí meu pai chegava na barraca que vendia galinha, e meu pai comprava um galinhão. E aí levava a galinha para casa, e a gente já ia para casa sentindo o gosto da galinha na boca. Eram 10 filhos. Não, na época não eram 10 filhos, não. Na época podia ter uns 6. Então a minha mãe fazia aquela galinha, e a gente ficava ansioso, porque só comia galinha domingo. Carne, eu nem lembro se a gente comia carne de boi. Era muito ovo. Eu acho que é por isso que a gente tem uma saúde muito boa, porque a gente comia muito ovo. Preste atenção. Aí, meu pai gostava de algumas partes da galinha. E algumas pessoas vão se identificar comigo. A minha mãe dizia assim, ó: não, isso aí você não pode comer não. Mãe, me dá. Não, isso aí é do seu pai. Quê? Você está pensando? Não. Aí a gente reclamava, poxa mãe, é sempre meu pai que come essa melhor parte aí. Aí não. Claro, ele que compra. O dia que você trabalhar e comprar, você vai comer a parte que você quiser. Mas hoje não. Hoje o pai chega em casa: filha, sobrou comida para mim? Sobrou não. O fulano comeu tudo. O teu filho comeu tudo. O camarada vai trabalhar para quê? A mãe antigamente dizia assim, ó: a coxa é do teu pai. Se quiser, come a asa, o pescoço. A coxa é do pai, porque quem comprou foi ele, quem trabalha é ele. Então o que você tem que fazer? Você tem que crescer, tem que trabalhar, ganhar dinheiro e comprar. E aí eu ficava assim, com raiva. Eu dizia: um dia eu vou comprar e vou comer a galinha sozinho. Isso me motivou a ser homem, no sentido pleno da palavra. Sentido pleno da palavra. Pai, meu chinelo está ruim. Meu pai falava: e daí? O senhor não vai comprar outro não? Eu não, trabalho e compra. Aí eu fui catar fezes de boi para vender. Estrume, numa vacaria que tinha lá perto. Peguei um carrinho de mão, fui catar estrume e fui vender, para ganhar um dinheirinho, para ver se dava para comprar o chinelo. Caráter de homem sendo formado. Homem. Hoje em dia, o smartphone cai no vaso porque não tem cuidado. O filho deixa cair, o adolescente deixa cair. Aí a mãe fala assim: não, eu vou te dar outro. Então vamos comprar amanhã, mãe. Não, amanhã não tem dinheiro não. Passa no cartão, paga em 10 vezes, mãe. Paga no cartão, na Casa Bahia. Aí a mãe vai lá e compra. Hoje o filho não sabe quanto custa nada. A culpa não é deles não.
Eles são vítimas. Vítimas de vocês, pais. Eles são vítimas. Continua rindo aí para ninguém saber que eu estou falando com você. Preste atenção. E por conta disso, nós temos criado uma geração que eu chamo de geração parafuso de gelatina. Parafuso de gelatina. O que acontece com um parafuso de gelatina? Você não consegue apertar. Você tenta apertar, ele... Você vai apertar e... desmancha. Você pega um jovem desse, chama atenção, na primeira chamada que você der, ele desmaia. Eu quero morrer. Vai trabalhar, o jovem chama atenção, o chefe cobra, chama atenção, o chefe pega no pé, ele chega em casa e diz, não volto mais, aquele camarada está me perseguindo. Jovem hoje querer servir quartel, difícil, hein? Porque lá no quartel, tem que se submeter à autoridade, tem que aprender a ser responsável, tem que cumprir horário, porque senão o couro come. Você quer servir quartel? Deus me livre, pastor. Claro que não quer. Parafuso de geleia, de gelatina. Não aguenta roxo. Não suporta pressão. E quando casa, o primeiro problema no casamento, mete o pé. Vou voltar para a casa da minha mãe. A culpa não é deles, não. Amém, gente? Vamos lá. Geração canguru. Sabe qual é a geração canguru? A geração canguru, o canguru, ele dá à luz o filhotinho dele, prematuro, ele fica dentro da bolsa, e ali ele fica adquirindo peso, crescendo dentro da bolsa. Hoje o jovem, o pai, a mãe, fica assim, meu filho, já não está na hora de você casar, não? Aí ele fala, não mãe, Deus me livre. Casar? Não, deixa eu vou fazer faculdade. Aí tá bom, meu filho. Ele está lá em casa. Ele tem roupa lavada, preste atenção. Preste atenção. Ele tem roupa lavada, comidinha, biscoito traquinas, geleia de mocotó, Nescau não falta. Se faltar o Nescau, o tempo fecha. O tempo fecha, não falta Nescau. Internet com Wi-Fi de alta velocidade. Eu estou sendo revelado. Vai lá. Quando ele tenta acessar a internet e não tem o sinal do Wi-Fi, ele manda um recado para o pai. Ô pai, que negócio é esse? Você não pagou a internet, não? Você está querendo me prejudicar, pai? Eu estou há um dia sem acessar o Face. Que isso? Olha para mim, gente. Não precisa conversar. Aí quando ele termina a faculdade, a mãe vem toda alegria, né? Porque não aguenta mais lavar, passar a roupa daquele camarada. Ele acorda 10, 11 horas da manhã. E não escolhe comida para comer. O que tem para comer hoje, mãe? Hoje tem um franguinho, uma saladinha, um arroz. Pô, mas todo dia é isso? É hotel de 5 estrelas. Então ele não quer ir embora, não. Não, mãe, eu agora vou fazer pós-graduação. Aí faz pós-graduação. Quando termina a pós-graduação, ele vai dizer assim: mãe, eu tive uma ideia excelente, vou fazer mestrado.
E o pai se aposenta, a mãe se aposenta e continua trabalhando para criar o abençoado, para pagar as contas dele, inclusive dinheiro para ir para o cinema, a namorada. O pai dá R$100, ele reclama, mas R$100, pai? Não dá nem para comprar a pipoca? Geração canguru. Vamos lá. Os pais envelhecem, se aposentam, continuam trabalhando, porque às vezes tem que criar os filhos e os netos. Filhos e netos. E quanto à sexualidade? Sexualidade, meu Deus. O que a gente vê? Hoje, a gente tem notado crianças de 10 anos, meninas de 10, de 11, já um corpinho de moça. Não é assim? Corpinho de moça. Antigamente, as irmãs podem até confirmar isso. Antigamente, há uns anos atrás, as meninas menstruavam com 15 anos, 16, né? 17. Não é assim? Hoje não. Hoje, em tenra idade, elas já estão se formando. Já está um corpinho de moça. 10 anos, 11 anos. E uma vez eu fiquei me questionando, mas por que isso, meu Deus? Algumas pessoas dizem, não, é porque a gente come carne, um hormônio, a gente come frango, um hormônio, e isso afeta. Tá, tudo bem, mas sabe o que está acontecendo nos nossos filhos, nossos jovens? No nosso cérebro existe uma parte que é responsável pela sexualidade. Então o nosso corpo vai desenvolver essa parte da sexualidade normalmente no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Entenda, porque isso é importante que você entenda. Mas é possível a pessoa estimular essa área do cérebro, a parte da sexualidade, é impossível estimular, tá? É possível fazer com que a pessoa se torne ativamente sexual, precocemente, antes da hora. Como? Através de uma estimulação visual e auditiva. Então, novelas, filmes que contêm beijos, carícias, envolvimento sexual, sexualidade, sensualidade, é um estímulo que vai desenvolver psiquicamente aquela criança na área sexual. E aí tem a mão de Satanás nisso aí. Desenhos. O Bob Esponja é homossexual. Filmes, séries, artigos na internet, programas de internet, vai desenvolver essa área. E é isso que tem acontecido com os nossos filhos. O desenvolvimento da sexualidade está acontecendo fora da idade. E aí, você vê uma pessoa com um corpo de adulto, um corpo formado, a mente de criança. Ainda não tem maturidade. Tem os desejos da sexualidade, mas não tem maturidade. Não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe como fazer. Não sabe se defender. E aí a gente observa hoje as meninas e os meninos se tornando pais e mães tão precocemente. Crianças tendo que cuidar de crianças.
E diante desse quadro todo, diante dessa cena, que às vezes nós temos feito os nossos filhos passar, os nossos jovens, ainda tem um fator que agrava isso, e agrava muito. É a questão da quebra de princípios. E é aqui que eu queria chegar. Porque como pessoas, nós somos governados com princípios estabelecidos por Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor de todo o universo. E Ele estabeleceu princípios que falam de integridade, de moralidade, princípios que falam de leis, de regras, princípios que vão nos trazer benefícios. E eu quero ler aqui com vocês, em Êxodo, capítulo 20, Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olhem para mim, Deus está dizendo: eu sou zeloso aos princípios que eu estabeleci, eu sou zeloso às leis que eu estabeleci e que eu ordeno vocês a cumprirem. E eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas, ele diz assim: eu faço misericórdia com milhares, aleluia, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ele está dizendo: eu sou um Deus zeloso. O versículo 12 diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Esse mesmo capítulo é um princípio. Ele está dizendo: honra teu pai e tua mãe. Preste atenção aqui, não lê não, olha para mim. Olha para mim. No Brasil existe a Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Nenhuma outra lei pode ferir a Constituição do Brasil. É uma lei tão importante que, para mudar, é preciso se reunir um grupo de pessoas, uma constituinte, para mudar a Constituição. É a lei que rege, é a Carta Magna do país. E se eu pudesse identificar na Bíblia a Carta Magna, a Constituição, a lei maior, eu diria que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É tão importante os 10 mandamentos que todos os 10 mandamentos, ou os 9 mandamentos dos 10, eles foram repetidos no Novo Testamento e ampliados por Jesus e por seus apóstolos. O único mandamento que não é repetido e ampliado é a guarda do sábado. Mas todos os outros mandamentos, todos os outros 9 mandamentos, eles são repetidos no Novo Testamento, o testamento que nos rege, o testamento que rege a igreja. Eles foram repetidos, e não somente isso, ampliados. Por quê? Porque aqui, nos 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, está escrito: não adulterarás. Jesus falou assim: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Então, não foi revogado, foi ampliado. E são princípios. Eu não quero falar sobre os 10 mandamentos. Eu quero falar sobre o único mandamento que tem promessa. Porque nenhum outro mandamento, ele vem com promessa.
O único mandamento que Deus resolveu recompensar aquele que o seguisse é o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. E a Bíblia vai dizer assim: para que se prolongue os teus dias na terra e o Senhor teu Deus te dá. Mas quando você vai lá para o Novo Testamento, lá no livro de Efésios capítulo 6, você vai perceber que esse mandamento é repetido e é ampliado. Efésios 6, versículo 2, vai dizer assim, vou ler o 1 também: vós filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha só, lá em Êxodo 20 está escrito assim: para que você tenha longos dias sobre a terra. Aqui está dizendo, você não vai ter apenas longos dias sobre a terra, mas você vai ter uma vida abençoada. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então isto aqui, eu quero que você entenda, filhos de todas as idades, isto é um princípio. E Deus vai falar: olha só, eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus zeloso para punir aqueles que desobedecem, e sou um Deus zeloso para abençoar aqueles que obedecem. Você entende isso? Então Deus está falando: se o filho obedecer, eu vou abençoá-lo com uma boa vida, com uma vida longa, com uma vida abençoada, com uma vida de provisão, de prosperidade, de saúde, aleluia. Mas aqueles que não atentarem para aquilo que eu estou falando, eles vão ser amaldiçoados. Amém, gente? Aleluia. Isso é muito sério. É muito sério porque hoje, dentro das igrejas, os filhos não atentam para isso. Os filhos vivem desonrando os seus pais e acham que está tudo bem, mas não está. Porque os pais, a mãe, o pai, o responsável, ele perdoa, ele está sempre pronto a perdoar. O filho não pede perdão, ele não se arrepende, mas porque os pais querem ver os filhos bem, eles perdoam, porque eles amam os filhos. Só que esse perdão não tem valor. O perdão do pai não tem valor para a vida espiritual dos filhos. Por quê? Porque não houve arrependimento, porque não houve confissão, e Deus continua com as portas fechadas para ele. As orações dos pais, da mãe, para com os seus filhos, filhos que desonram o pai e a mãe, essas orações não chegam no trono de Deus. Deus não pode responder, porque ao invés de estarem em bênção, estão sob maldição. Porque desonra, porque mente para a mãe, porque mente para o pai, porque diz que não está namorando e está, porque diz que vai para a escola e não vai namorar, está desonrando, não obedece, não se submete, porque a mãe pede para lavar uma louça, o filho xinga 3 palavrões, a filha sai batendo perna, e alguns ainda dizem: eu te odeio, eu não gosto de você. Desonra. O filho, a filha, que faz sexo antes do casamento, faz sexo com o namorado, escondido do pai, da mãe. O pai nem sabe, a mãe nem sabe,
Mas o problema é que Deus sabe e a maldição está sobre ele. Porque desonra. Sabe, eles namoros avançados. Desonra o pai. Desonra a mãe. Mas o filho acha que não tem problema. O filho procura o pai e a mãe e diz: ore por mim, porque eu vou fazer uma prova amanhã. Aí a mãe ora, o pai ora e diz assim: Senhor, ajuda o meu filho. E o Senhor lá em cima diz assim: ajudo não. Ajudo não. Porque eu visito a maldade. Eu sou um Deus zeloso. E o que está errado, Ele não chama de certo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis. Aleluia. Se você quer ter uma boa vida, se você quer ver os seus sonhos realizados, se você quer que a bênção do Senhor te siga e te alcance, passe a honrar o seu pai e a sua mãe. Eu não estou falando só com jovens, não. Eu estou falando com todos que tem pai e que tem mãe. Se você está vivendo dessa forma, se você em algum momento desonrou seu pai e sua mãe, se você em algum momento causou tristeza aos seus corações, você está com problemas. Pastor, mas eles já me perdoaram. Eles perdoaram porque você se arrependeu e pediu perdão? Ou porque Ele te ama simplesmente? Você continua com problemas. Você já parou para pensar de filhos que não conseguem nada? Que entra num relacionamento, não dá certo, entra em outro, não dá certo, entra e vai assim, não dá certo no trabalho, não dá certo na escola, não dá certo em nada, e o pai fica orando, a mãe fica pedindo, fica buscando, jejuando, e nada dá certo. E alguns dizem: eu vou subir o monte, vou jejuar, porque alguém está fazendo macumba para mim. Isso deve ser um feitiço. Ei, não é não. Você está sob maldição. Se livra disso. Como, pastor? Eu vou te dizer. Primeiro eu quero te dizer que a pessoa que mais autoridade tem na terra, guarde isso, a pessoa que mais autoridade tem na terra, a autoridade de Deus na terra para te abençoar, não é o teu pastor. Eu agora te decepcionei, né? Não é. A pessoa que mais autoridade tem na terra para te abençoar é o teu pai e a tua mãe. Seja ele quem for, seja crente ou não, pode ser um traficante, mas existe autoridade de Deus, porque ele é pai. Ele é pai, ela é mãe. Você está entendendo? Então o que você faz? Traz à memória todas as burradas que você fez. Você chama seu pai e sua mãe para conversar. Eu estou arrependido, mãe. Eu entendi a mensagem. Sabe, um dia, aqui dentro da tua casa, mãe, usando o computador que você comprou, que é teu, a internet que é tua e você paga, eu fiquei vendo prostituição, pornografia. Eu te desonrei. Sabe, mãe, você não sabe, mas eu já fiz sexo.
mas eu me arrependo. Aí, pastor, não vou ter coragem, não. Você escolhe. Você escolhe consertar e ser abençoado, ou continuar assim e continuar com todas as portas fechadas para você e viver pouco tempo sobre a terra. Viver pouco tempo sobre a terra. Nós temos o costume de dizer assim, né? O fulano morreu tão novo, foi a vontade de Deus, né? Nem sempre. A crente quando morre, foi a vontade de Deus. Você tem certeza? Às vezes o diabo diz assim, Senhor, eu vou matar. O Senhor diz, fica à vontade. Porque está sob maldição. Conserta. Pastor, meu pai e a minha mãe, eles já morreram, já partiram. Aí você desonrou. Você desonrou o seu pai? Você desonrou a sua mãe? Então faz assim. Chama o Senhor para conversar e confessa para Ele e pede perdão para Ele. Eu me arrependo, Senhor, das coisas que eu fiz. Eu desonrei o meu pai. Eu desonrei a minha mãe. Você tem o seu pai e a sua mãe vivo? Não cai nessa de confessar para o Senhor, não. Não vai adiantar. Você confessa para o Senhor, mas chama o seu pai e a sua mãe e fala com ele. E quando houver um conserto, quando o seu pai te perdoar, sua mãe te perdoar, você abaixa a cabeça assim, ó, e fala, pai, por favor, coloca a mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Pastor, mas o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, pastor. Não tem problema. Ensina ela como é que faz. Mãe, você vai falar assim, mãe, olha, faz assim, assim, assim. Fala, minha filha, eu abençoo a tua vida financeira, eu abençoo a tua vida espiritual, a tua vida emocional. Põe a mão na minha cabeça e fala isso, mãe. Em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Eu vou encerrar. Então é preciso arrependimento primeiro. Arrependimento. Segundo, confissão. Terceiro, aleluia. É preciso ver os pais como agentes abençoadores. Enquanto eles estiverem vivos, serão agentes abençoadores para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu quero dar uma oportunidade. Eu sei que o horário, já estourei o horário, mas eu quero dar uma oportunidade para você, filhos de todas as idades, que foi tocado por essa palavra hoje, e que sabe quanta coisa ruim fez que entristeceu o coração dos pais. Sabe? Eu quero orar por você, porque eu quero que Deus te dê graça para você consertar a tua vida enquanto você pode. Você consertar isso. E outra coisa, quando você fizer isso, você vai dar um grande testemunho de cristão autêntico. Porque muitos pais estão escandalizados pelo mau testemunho do filho, da filha. Escandalizado. Não querem ser crente porque estão escandalizados. Amém? Fique de pé.